o que pode ter sido a última dança de Cristiano Ronaldo em Copas não termina da melhor forma possível. Então vem comigo nesse vídeo repercutir um pouco sobre essa classificação da Espanha para cima de Portugal. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TheFoot e hoje vamos falar novamente da Espanha, que desta vez está classificada novamente para as quartas de finais e batendo em Portugal desta vez. Com isso, posso decretar que foi uma partida boa de se assistir? Na minha opinião, não foi, né? O nível que eu estava esperando, a expectativa que eu estava colocando nessa partida, eu tenho certeza que posso afirmar para vocês que não foi nem um pouco correspondida, tá? Foi uma partida que estamos falando de duas equipes titulares muito boas tecnicamente, com um futebol que não estava sendo um dos mais vistosos, eu digo isso de ambas as duas equipes, tá? E para mim isso tá muito nítido nas partidas anteriores, mas estavam começando a melhorar, estava começando a ter uma pequena melhoria, e aí talvez por isso que a minha expectativa voltou a aumentar depois que esse confronto se confirmou, né? Mas eu trouxe para vocês alguns vídeos atrás meus palpites, né, das oitavas/quartas, e eu falei que eu não iria seguir o coração, iria seguir a razão. E segui na razão, eu voltei na Espanha, apesar que o meu coração falava Portugal, mas eu segui a razão e fui na Espanha. E bom, eu acertei porque eu acho que a razão tava muito nítida aqui. Talvez o lógico tava nítido nessa partida. Mas aí você pergunta, como assim o lógico, né? Eu, assim, raciocino na minha mente que o lógico dessa partida deve ter sido o que estava sendo apresentado nas anteriores. E aí eu puxo mais para as questões táticas e questão de jogabilidade. Acho que a Espanha, tanto como Portugal, eu já trouxe a minha opinião para vocês sobre essas duas, né? Que eu acho que elas precisavam muito desse confronto. E que, assim, uma das duas avançando precisava que a outra avançasse também. Porque eu acho que esse confronto é essencial para que as duas tivessem, né, meio que acordar para a vida e perceber que tá em uma Copa do Mundo, cara. Que muitos membros ali da sua equipe podem não estar dispostos, né, ou não estar mais atuando no futebol já na próxima Copa, que as gerações deles estão acabando, principalmente a de Portugal, e que vai se iniciar uma nova agora. Então é uma Copa do Mundo, cara, e não só de Portugal ou da Espanha, enfim, do geral, né? Uma Copa de despedidas e de encerramento de ciclos. Eu acho que esta Copa, meus amigos, sem sombra de dúvida, de todas as que eu vi, tá? Deixando bem claro. Mas de todas que eu vi, sem sombra de dúvida, ela está sendo a maior nessa questão de encerramento de ciclo, né? Eu acho que talvez o sinônimo real dela seja isso, seja um fechamento para um início, né, uma reabertura de um novo ciclo que está por vir. E principalmente isso eu vejo na seleção brasileira. Então, assim, era uma partida muito importante porque, como eu falei, pode ter sido a The Last Dance do Cristiano Ronaldo em Copas, como pode ter sido também mais uma vez que ele perde para 2030 está tentando de novo. Principalmente que o país sede, né, um dos, será em Portugal, né. Mas enfim, então pode ter sido ou não a última Copa do Cristiano, mas independente das duas opções, é com certeza uma das últimas, isso já pode cravar. E aí eu te pergunto, o que você acha que foi a atuação do Cristiano em toda a sua carreira, né, em questão de Copas, né? Ele que fez o seu primeiro gol em mata-mata na partida passada, um gol de pênalti pra cima da Croácia, e assim, hoje o Cristiano, ele tá completamente prejudicado nesse sistema de seleção portuguesa. Ele tá completamente prejudicado. Só que isso eu já trouxe para vocês no primeiro vídeo que eu trouxe de Portugal. No primeiro, tá? Contra a República Democrática. Eu trouxe minha opinião sobre o Cristiano nesse sistema tático que o Roberto Martins estava implementando para Portugal, que eu acho que não estava dando certo, cara. Muitas peças não estavam correspondendo. Muitos jogadores que costumam ser os melhores das suas posições nos seus respectivos clubes não estavam indo bem. E os poucos que se salvavam, que realmente, tá? Eu acho que são poucos que se salvam, é quase irrelevante perante a maioria, né? De, enfim, quantidade de jogadores que não estavam indo tão bem. Então, pra mim, o Roberto Martínez, ele erra em muitas coisas. Mas muitas coisas aqui. Só que principalmente da forma como ele abdicou de muitos jogadores no banco, por exemplo, para seguir com seus titulares. Exemplos, João Félix pegando a titularidade com o tempo, não é que eu acho ele ruim, é o jogador que foi mal na Copa, acho que a Copa de João Félix é razoável. Mas o Rafael Leão entrou muito bem na partida passada, dá assistência sorrindo, tá? O cara cruza sorrindo. E aí, diante de tudo isso, ele deixa o Rafael Leão no banco. É por essas e outras. O Gonçalo entra no lugar do Cristiano, faz um gol e mete mal mar, né? Que eu mostrei pra vocês depois nas coletivas, falando que ele é o cara, enfim, que ele não decide uma, duas, nem três, nem quatro vezes. Ele decide todas que ele tiver lá. E aí, é lógico, nem por essa questão, obviamente, das falas que ele acabou soltando nas coletivas, mas sim pelo que ele fez, porque realmente ele entrou faltando, sei lá, uns 10, 20 minutos e fez o gol da classificação. Então, eu não tô dizendo que ele deveria ser titular, mas assim, nem colocou o cara no jogo. Ele nem colocou o cara pra jogar. Então,
você tem um herói que te salvou de um fiasco antecipado para a Croácia e você vai lá e me deixa ele no banco a partida inteira, não dá para entender. Então, Roberto Martínez erra muitas coisas e eu acho que pode ter sido a última partida dele treinando Portugal. Talvez seja a despedida dele. Eu acho que sim, pelas atuações, né, recentes dele, talvez o Roberto Martínez já esteja pegando sua mala para ir embora. Mas aí, enfim, é papo mais para frente pra gente poder discutir um pouquinho sobre, né? Mas fato é, Portugal foi péssima nessa Copa? Não diria que foi péssima, mas eu acho que foi muito mal. Assim, e pra não ser péssima, eu só não deixo neste nível porque passou da Croácia. Exclusivamente por isso. Teve sufoco para passar no seu grupo, sufoco, né? Mas, enfim, não começou tão bem no seu grupo, teve os seus problemas ali, enfim, mas consegue passar com certa tranquilidade, muito mais, na minha concepção, por demérito das outras equipes do que mérito de Portugal, né? E passa com um futebol nada convincente, né? Eu acho que Portugal é uma das seleções que deu maior ilusão aos torcedores nessa Copa, né? Mas enfim, passa então mais ou menos ali, né? Convencendo e não convencendo tanto, né, no seu grupo. E aí vai pra Croácia, num jogo que pra mim, eu já citei pra vocês, acho que a Croácia dominou, a Croácia foi melhor. E Portugal passar, meus amigos, é assim, é um tapa na cara do torcedor, porque a Croácia foi melhor. A Croácia foi muito melhor na maioria da partida. E olha que é a Croácia, né? E olha que é uma equipe que teve 5 prorrogações na sua história, então é uma equipe que já conhece prorrogações. Muito pelo fato de ser uma equipe encardida, ser uma equipe que gosta de controlar o jogo, segurar a posse da bola até o fim, lutar por uma bola e se não achar, ir para os pênaltis. Praticamente a ideia da Croácia quando pega seleções grandes é essa, tá? Praticamente é essa. É começar a partida já pensando no quem vai ser o cobrador dos pênaltis. E mesmo assim, meus amigos, eles começam perdendo pra Croácia e até se encontrar demora um tempinho. Então, assim, é isso. Acho que Portugal, se fosse por questão de mérito, né, se fosse questão de justiça ali, por quem jogou melhor, né, quem jogou mais bola dentro das 4 linhas, pra mim, Croácia teria passado e Portugal não é nem, enfim, não é nem ver essa cor da classificação das oitavas. Mas não foi o que aconteceu, por detalhes, né, porque futebol é dessas, e aí Portugal passa. Então, na minha concepção, eu só não deixo num nível pior do que muito ruim, tá? Que na minha concepção seria realmente horrível, é uma Copa horrível pra se apagar, pra se esquecer, porque passou da Croácia, mas também não é aquelas que vai se recordar tão bem, né? Mas enfim, tô falando muito de Portugal, né? Porque acho que não só por ter sido a eliminada, né, de hoje, acho que porque eu já tava pra soltar isso aqui, tava engasgado, eu só tava esperando sair um jogo como esse, né? Sair um jogo como a Espanha, porque aí sim eu poderia decretar o que eu achava de Portugal. E diante dessa partida péssima de Portugal, tá? Péssima, péssima. Aí eu posso decretar o que eu já tava pensando há um tempinho, que pra mim Portugal não tava indo bem e, enfim, eu acho que, como eu já citei, pra mim é uma das seleções que mais iludiu no geral, tá? Mas agora vamos ir pro outro lado da moeda, vamos para a sua adversária que se classificou para as quartas e que enfrenta ou os Estados Unidos ou a Bélgica, que é a Espanha. Vamos lá, meus amigos, eu trouxe análise de quase todas as partidas da Espanha, se bobear até todas, eu acho que eu trouxe todas, se eu não tô enganado. E eu posso decretar aqui, eu falo isso todas as partidas, né? Ressalto sempre que eu posso e ressaltei também contra, não lembro quem foi o adversário passado da Espanha, foi contra a Áustria, A Espanha vem de uma, né, evolução crescente, só que é uma evolução baixa, é uma evolução que é 1,5 passo, não é 3, 4, nem 5 passos. A Espanha vai melhorando? Na minha concepção, sim. E essa partida é mais uma boa partida da Espanha. Mas é muito, mas assim, muito pelo fato do que o De La Fuente fez na Euro e foi fazendo no ciclo dele até esta Copa e que cada jogador em específico faz em certas funções. E que não são tantos, tá? Vamos falar dos 11. Eu não sei se eu já cheguei a destacar os 11, mas vamos lá. De Portugal teve o Diogo Costa, o Cancelo e o Nuno Mendes nas laterais, e o Rubem Neves e o Renato Veiga na zaga. Vitinha e João Neves no meio campo, e no ataque Pedro Neto, Félix nas pontas, Cristiano como centralizado e Bruno Fernandes, um 9. Fechou? Na Espanha, o Unai Simón no gol, laterais Pedro Porro e Cucurella, Pedro Porro garantindo então oficialmente sua titularidade, né? O Loriente não deve mais pisar como titular, tá? Caso uma eventual lesão do Pedro Porro, mas não deve acontecer, né? Nas laterais, Cubarsí e Laporte, meio campo, Rodri e Pedri, pontas, Yamal e Baena, tá? E um destaque aqui, eu sempre tava falando sobre o Yamal ter 19 anos, né? É porque eu acabei me esquecendo que ele ainda vai fazer 19 anos esse mês, né? Ele tá nas vésperas do 19, mas até o dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, ele tem 18 anos, tá? Então, só pedindo desculpa aí por essa informação que eu acabei passando. Mas enfim, Dani Olmo no meio campo e Oyarzabal no ataque. É esse o time. Então, assim, por que eu tô falando que jogador ou outro costuma se destacar e o trabalho do De La Fuente, né, os trabalhos anteriores do De La Fuente no ciclo dele é o que tá salvando essa Espanha? Porque se você for perceber, a Espanha não tomou nenhum gol. Né? Por incrível que pareça, a Espanha não tomou nenhum gol.
tá? É a melhor defesa da Copa. Melhor que a França, melhor que a Argentina, enfim, melhor defesa da Copa. E muito pelo fato da forma como a Espanha joga. A Espanha é uma equipe, cara, que gosta muito de pressionar quando tá sem a bola, e quando está com a bola, precisa de poucos passes para ir pro ataque. Isso é um ponto muito positivo da Espanha. E eu acho que com o tempo tá melhorando, sim, porque na minha opinião, a Espanha começou muito mal, tá? Mas se a gente for puxar o contexto geral, e já que eu falei sobre histórico, né? Puxar os históricos anteriores das últimas partidas ali, de Nations, de Euro da Espanha, o De La Fuente, ele realmente começou a sua Copa com um péssimo pé esquerdo, mas foi melhorando com o tempo, como já citei pra vocês, só que o que importa é o resultado final, na minha opinião. Então, a Espanha convence hoje? Não. A Espanha me convence, sinceramente, nem um pouco. Mas eu acho que esse jogo era importante para a Espanha começar a virar a chave 100%, né? Quanto à Áustria, para mim, é a melhor partida da Espanha na Copa. Disparado. Teve a Arábia Saudita, né? Mas enfim, aqui a Arábia Saudita é um adversário mais fraco assim. Só que a Áustria tem seus bons jogadores, tem sua boa jogabilidade de certa forma. Então, para mim, aliás, que foi um jogo valendo, né? Então, para mim, a Espanha deu tudo de si. E aí, por isso que... Enfim, aliás, corrigindo, um jogo que valeu vaga, tá? Então, por isso que a Espanha, pra mim, foi melhor, né? Fez uma partida melhor de todas as demais, por esses principais fatores. Só que contra Portugal é uma partida que a Espanha cai de novo, né? Então, assim, gente, eu esperava que essa fosse uma partida para finalmente acordar, né? A Espanha acordar para a vida, ou se Portugal se classificasse, Portugal acordar para a vida. E acho que Portugal já teve o seu balde de água fria, já entendeu que tem que melhorar muita coisa. Roberto Martínez, a princípio, tem que vazar, porque não tá fazendo um bom trabalho. E aí começar a ajeitar as coisas, né, ao decorrer desse novo ciclo. Já do outro lado, o De La Fuente passa, enfrenta, como já citei, ou Estados Unidos ou a Bélgica, mas ele precisa ficar de olho muito aberto, porque essa Espanha tem muito mais para agregar do que tá fazendo, cara. E se continuar jogando essa bolinha aqui, meus amigos, vai sofrer muito contra a França, mas eu ainda vou ser sincero, eu ainda acho que a Espanha tem chance de ir pra final, porque, né, futebol é muito adverso, e a Espanha não é uma seleção ruim, né, tem jogadores bons. Eu acho que se o Lamine Yamal começar a perder mais aquele medo, né, enfim, ter mais coragem e começar a ser o que ele é no Barcelona, retorno 100% do Nico Williams, apesar de boas atuações do Baena, então os jogadores principais voltarem ativa, Espanha é franca favorita para uma eventual final, porque eu acho que praticamente a Espanha tá na semi. Assim, se vence em Portugal, para mim vence os Estados Unidos e de uma Bélgica, pela lógica, né? Mas a gente sabe que o futebol não é dessa forma, mas pela lógica, se vence de um que é mais forte tecnicamente que o outro, então é quase inevitável que vai passar do outro que eu citei. Mas, né, vamos esperar para ver os próximos capítulos. Só que caso a Espanha avance para uma semi, aí sim eu acho que a história é outra. Aí sim eu acho que dá pra se entender melhor esse rumo que a Espanha vai trilhar, porque aí, pô, vai pegar ou uma França ou uma Marrocos. Então qualquer uma das duas é muito forte, né? E aí pra mim a história é outra. Fechou? Então só pra destacar números finais, tá? 45% de posse de bola de Portugal contra 55% da Espanha. Então, né, bem parecido as duas. Já de finalizações fica um pouquinho maior para a Espanha. 10 finalizações de Portugal, com 2 delas sendo no gol, e 15 da Espanha, com 6 delas sendo no gol. E da partida em si, meus amigos, eu nem tenho tanta coisa pra destacar pra vocês. Sinceramente, eu tô falando sério pra vocês, não tenho tanta coisa pra destacar aqui. O que mais importante da partida, é óbvio, foi o gol do Mikel Merino no finalzinho. Ele que é um jogador muito importante, que já teve partidas como essa, né, com participações no finalzinho. E faz um gol, enfim, de uma linda jogada da Espanha, uma jogada que, se não me engano, assistência do Ferran ou do Oyarzabal. Não lembro, mas você passa entre linhas dos zagueiros ali de Portugal, que a zaga dorme, né, depois de uma falta. Que, assim, acho que Portugal dormiu no geral, né? Porque o juiz já tinha apitado, o Ferran já cobra e a jogada já vai seguindo. Então, Portugal deveria ter ficado mais ligada. Mas a Espanha, que não tem nada a ver com isso, faz, como eu falei, uma boa jogada, uma jogada em um espaço curto. Por isso que eu falo que a Espanha precisa de poucos passes para chegar no gol, né? Tanto que teve até um contra-ataque no primeiro tempo do Oyarzabal, que ele não estava impedido, ele poderia ter feito o gol dele, só que hoje não era o dia dele, né? Mas foi um contra-ataque que criou pro Oyarzabal com, meus amigos, 3 passes. Assim, do meio de campo até o ataque foi 3 passes. Então a Espanha tem essa qualidade, esse repertório técnico que é bom, né? É um ponto positivo no meio de vários ruins, né? Mas enfim, e aí Mikel Merino faz o gol e aí a Espanha se classifica. Fechou, né? Então, considerações finais, só pra gente encerrar aqui o vídeo. De Portugal, muita coisa para melhorar. Eu acho que Portugal, como eu falei, é a maior ilusão nesta Copa. Mesmo se tivesse passado da Espanha, eu ainda iria criticar Portugal, porque o futebol, para mim, de Portugal tava beirando o ridículo ali. Mas, como eu falei, acho que tem só mais um pouquinho, né? Um nível a mais do que eu coloquei em Portugal, porque eu acho que a classificação da Croácia foi um ponto positivo, né? Portugal teve seus bons pontos naquela partida, por isso que eu não coloco no pior nível. Já da Espanha, ficar atenta porque passou e pode pegar uma França mais pra frente. Então, ficar muito atenta
Mas sim, existe sim a possibilidade da Espanha para a final. E aí, quem sabe, né, ganha o seu segundo título na história depois do primeiro em 2010. Fechou? Então é isso, gente. Quero saber de vocês nos comentários o que vocês acharam dessa partida. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo.